Seja muito bem-vindo a mais um podcast do mês de dezembro e nós vamos falar aqui hoje sobre saúde masculina. Fica ligado! Estou aqui hoje com Dimas, médico urologista, para a gente falar de um tema que é urgente, Dimas, que é o uso da testosterona. Quando está bem indicado e quando é um erro médico, inclusive. Isso. Dimas, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer imenso estar recebendo você aqui. Se apresente para o nosso público, fale sobre você. Eu que agradeço, né, a oportunidade boa de falar, e Maria, obrigado pelo convite. Eu sou urologista, né, a urologia é uma especialidade cirúrgica, né, e eu vou dizer que é uma especialidade muito ampla, né? Então a gente tem frentes diferentes de tratamentos de homens e mulheres, inclusive, né? A urologia, a gente trata mulheres também. Verdade, muita gente esquece. Muita gente esquece, né? Cálculos renais, né? Alguns tumores do trato urinário, incontinência urinária, infecção urinária recorrente, que também pode acometer mulheres, principalmente. E dentro da urologia, uma das sub-áreas da urologia conversa muito com a endocrinologia, né? Que é a andrologia, né? Então, nessa parte, a gente, nesse braço da urologia, a gente vê infertilidade, fator masculino, algumas doenças do pênis, como disfunção erétil, curvatura peniana, ejaculação precoce, e a gente trata muito a queda da testosterona, né? É uma conversa que a gente tem muito estreita com o pessoal da endócrina, né? Exato. Recebo muito paciente, a gente faz essa conversa, né? Faz esse contato. A propósito, meus pais são endocrinologistas. Meu pai e minha mãe são endocrinologistas. Olha aí, então você já tem um pé na endocrinologia. Você já nasceu aí com o pé. Na faculdade tive que estudar direitinho para não fazer feio em casa. Exatamente. Maravilha. A testosterona, né, só para contextualizar, a testosterona é o principal hormônio masculino. Ele é produzido pelos testículos, e então ele tem diversas funções no corpo, né, desde a melhora do apetite sexual, vigor no sentido mais amplo, né, desejo, não só desejo sexual, a gente está falando também de energia para o trabalho, disposição, equilíbrio mental, melhora da massa muscular, melhora da massa óssea e, óbvio, também os seus impactos em relação à vida sexual, à vida íntima. Quando a gente fala em queda de testosterona, a gente fala justamente no que eu acabei de falar que existe. Então, um paciente que tem uma queda de testosterona, que a gente chama de hipogonadismo, né? A gônada é o testículo, né? Então, produz espermatozoide, produz testosterona. Quando ela para de funcionar, funciona mal, a gente chama isso de hipogonadismo. A queda de testosterona vai trazer o que para aquele homem? Ele vai ter diminuição do apetite sexual, as ereções matinais menos frequentes, eventualmente disfunção erétil, não só por causa disso, mas pode, labilidade emocional, mais fadiga, falta de energia, né? A famosa síndrome metabólica, aquele pacotinho ali, pré-diabetes ou diabetes, colesterol aumentado, aumento da circunferência abdominal. Então, esses fenômenos eles vão acontecendo à medida que a testosterona vai caindo. Perfeito. Quando a gente fala em o que causa a testosterona cair, existem diversas razões, Uma delas a gente julgava que fosse só a idade, né, que a gente chama de andropausa, realmente, né, com o passar da idade, acima dos 60 anos, quase 20% dos homens têm testosterona baixa, acima de 70, quase 30%, por razões diversas, não só a idade. E a gente vive hoje em dia um cenário bem dicotômico, eu diria assim, né? A gente vive a gente está vivendo um paradoxo, que é o seguinte, pessoas que têm testosterona baixa, têm sintomas relacionados à testosterona baixa e teriam indicação de eventualmente uma terapia de reposição, por uma razão ou por outra, não buscam ajuda, não estão sendo tratados. Por outro lado, a gente tem uma série de pessoas que não têm nenhuma indicação e que estão usando. Então, a gente precisa realmente conversar sobre isso. E, na verdade, muitos dos sintomas que você falou são sintomas inespecíficos. Né? A gente sabe que tem alguns sintomas como a queda da relação sexual, dificuldade de ereção,
que, tudo bem, são sintomas mais específicos. A gente Isso. imagina, não, deve de fato ter alguma coisa errada. Isso. Mas muito deles, como você falou, indisposição, fadiga, síndrome metabólica, Muito amplo, né? É amplo, é tão amplo que na grande maioria das vezes não é nem doença. Isso. É um resultado de hábitos de vida que nós estamos vivendo que não são saudáveis. Exatamente. Né? A gente vive comendo ultraprocessado, sem fazer atividade Física, física, dormindo dormindo mal, mal. alto nível de estresse. Obviamente, a gente vai se sentir mais indisposto, mais cansado, mas aí surge a testa como uma promessa Isso. de uma resolução imediata Isso. de fácil. Isso. Porque eu não preciso mudar nada. É. Eu preciso só fazer uma pílula mágica, ou uma injeçãozinha mágica, ou um implante mágico, Isso. e minha vida toda se resolve. E aí isso está sendo lançado como uma promessa milagrosa, maravilhosa, e está sendo comprado. Sim. Né? Total. E aí a gente começa a ver uma série de complicações. Né? Então, falando inicialmente do hipogonadismo, que é o uso correto, como você já começou falando, né? Então, na verdade, o hipogonadismo pode ter diversas causas, então é uma síndrome, né, com Isso. diversas causas e diversas patologias por trás, que merece uma investigação e merece um tratamento, e muitas das vezes esse tratamento é com testosterona. Sim, sim. Em alguns momentos não. A gente sabe que a obesidade, Isso. né, é uma causa, uma das principais causas, Isso, primeira é. ou segunda de Isso. hipogonadismo. Você emagrece e a testa Isso. sobe, né? Mas algumas causas sim merecem ser tratadas. Com certeza. E nessas causas que precisam ser tratadas, Dimas, existe um alvo terapêutico? Como é que eu dou o diagnóstico para começar? Perfeito, Então, Vamos começar do começo. Vamos Como é começar feito do o começo. Como é diagnóstico? que é feito o diagnóstico? Então, para que um paciente tenha diagnóstico de hipogonadismo, duas coisas são fundamentais. A gente precisa ter uma dosagem de testosterona baixa, ou seja, colher o exame de sangue, coleta adequada, né? Porque não é qualquer hora que você vai coletar testosterona, de preferência na parte da manhã, mais tardar até as 10 da manhã. Ter dormido bem, né? ter dormido bem, inclusive, e confirmada, inclusive. Né? Exato. Então, tem um nível baixo de testosterona. Esse baixo já é um baita motivo de discussão entre as sociedades. 260, o endócrino, um vai falar 280, 280, 300. Eu gosto de usar como referência a Associação Americana de Urologia, porque ela é mais simplista e facilita um pouquinho a prática. Então, uma testosterona abaixo de 300, eu vou considerar baixo. Acima de 400 está ok. Entre 300 e 400 eu vou olhar para a testosterona que é mais fácil do corpo usar, que é a testosterona livre calculada. Dá para dosar a testosterona livre, mas uma dosagem muito cara, chamada diálise de equilíbrio. Então, a gente calcula, né, uma formulazinha lá que a gente calcula, e a gente usa um corte de mais ou menos 6,5, 7,2. Mas tão ou mais importante do que a dosagem é a sintomatologia do paciente, né? Ele tem que ter um quadro clínico de hipogonadismo e afastar outras coisas que dão aquele mesmo quadro clínico. Né? O paciente tem um hipotireoidismo, aí, que é da sua especialidade, um paciente está enfrentando uma depressão, ele não vai estar feito para sexo quando ele está com depressão. Não tem energia para nada, Não tem energia para Não vai ter nada, pra né? Está sexo, atravessando o momento. Então, assim, testosterona baixa com quadro clínico compatível, afastando outros problemas, a gente está diante de um quadro de hipogonadismo. Perfeito. E aí, em cima disso, a gente precisa investigar causas. Porque, como você bem colocou, a testosterona baixa, ela pode ser o que a gente chama de um hipogonadismo realmente orgânico, um problema que está acontecendo. Vamos dar um exemplo muito claro, muito grotesco. Vamos lá. Se um paciente tem um câncer de testículo bilateral e precisa remover os 2 testículos, naturalmente ele não tem mais testosterona. Então, é óbvio que esse paciente precisa de uma terapia de reposição. Mas hoje, se a gente for elencar a grande causa de testosterona baixa hoje no planeta Terra, não é uma causa grosseira como essa que eu falei. Né? A principal causa de hipogonadismo hoje no planeta Terra é chamada de hipogonadismo funcional. O paciente, ele está hipogonádico. Eu vou dar um exemplo pessoal. Durante minha residência médica, um belo dia eu resolvi dosar minha testosterona por curiosidade. Do nada, né? Fui dosar minha testosterona, eu estava na residência de cirurgia, de urologia. Dormindo 3 horas por noite. Dormindo 3 horas por noite, acordava às 4 da manhã, ia dormir à 1, não comia nada, tal. E veja, eu não era obeso, pelo que eu estava um palito, estava magro. Minha testosterona deu 195. Então, veja,
né, eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho minha vida íntima saudável, faço meus exercícios, hoje se eu dosar testosterona por cuidado, com certeza ela vai estar mais alta. Eu estava atravessando um momento ruim. Perfeito. E é isso que acontece com o paciente com hipogonadismo funcional. Qual é a grande causa hoje? É o hipogonadismo relacionado à obesidade, que é o que chama de MOSH, né, que é o hipogonadismo relacionado à obesidade. Então, tratar a causa base é fundamental antes de ficar simplesmente prescrevendo testosterona para todo mundo. E para a gente, isso é muito mais difícil. Porque convencer o paciente de que ele precisa mudar estilo de vida, de que ele precisa trocar dieta, de que ele precisa se engajar no autocuidado, é muito mais difícil e muito mais trabalhoso do que estar aqui a receita, tomar a reposição de testosterona. E a gente vive um momento, de imediatismos. Todo mundo quer tudo para ontem. E aí uma coisa se casa com a outra, né? E aí eu consigo te vender qualquer coisa, porque aí se você está pedindo, você resolve em 30 dias, a gente tem, né? E não só obesidade, a gente está falando transtorno do sono, né? A apneia obstrutiva do sono, etc. Tudo isso se relaciona com testosterona baixa. E aí a gente realmente precisa ter muito cuidado com a prescrição, porque ela bem indicadinha, se eventualmente surgir um efeito adverso, ok, a gente sabe que prós e contras estão batendo bem, e aí vale a pena realmente a prescrição de testosterona, que realmente, assim, a gente prescreve bastante. Sim, né? claro. Bem indicado, o negocinho vai bem. Maravilha. E existe alguma diferença? Alguns pacientes acham o seguinte, chegam com a teste normal, recebo muito, 600. Ah, doutora, não tem como fazer mais um pouquinho para chegar em 800? Pois Aumentar um pouquinho, não é acima de 1000 não. Existe diferença do ponto de vista clínico. Tem algum estudo que diga assim, não, um paciente que tem uma teste de 600, ou que tem 500, ou que tem 700 e 800, tem diferença em performance sexual, em qualidade de vida? Ou estando dentro da janela do normal, não faz diferença para o paciente se é 500 ou 800? Essa é uma pergunta boa. A gente não tem estudos muito robustos respondendo essa pergunta, mas eu vou usar um outro parâmetro para responder. Num paciente que tem uma disfunção sexual, qualquer que seja ela, e um paciente que tenha nível baixo de testosterona, a reposição de testosterona até uma meta terapêutica, 500, 600, 700 de testosterona, não houve melhora clínica do paciente em relação àquela queixa específica, não existe indicação nenhuma de você ir aumentando dose. Né? Por várias razões. Primeiro, porque você começa a caminhar para o efeito adverso. Segundo, que assim, veja, não é esse o problema, né? E é isso que a sociedade atual está muito fissurada no número, né? Primeiro, você como endocrinologista sabe, testosterona é um hormônio, ele precisa de um receptor, né, dentro da célula, dentro do núcleo lá da célula para ter um efeito biológico, né, como um hormônio esteroide. Então, essa resposta é chave e fechadura. Ora, eu posso ter 400 de testosterona e estou muito bem, obrigado, e meu amigo está com testosterona de 420, que é um pouquinho mais do que a minha, não está muito bem, obrigado. Pode ser que o receptor dele não seja tão afeito para o efeito biológico quanto o meu. A gente não tem, do ponto de vista mercadológico ainda, como avaliar a sensibilidade do receptor androgênico à sua ação com a testosterona. Mas existem estudos em medicina básica já mostrando, né, em medicina translacional, mostrando que existem alterações de receptor de testosterona. A gente não tem isso comercial, como eu falei, mas sabe disso. Então, aumentar e aumentando a torta e a direita não faz sentido nenhum. Perfeito. E uma segunda questão existe algum efeito mais intenso, vamos dizer assim, em fazer injetável do que fazer tópico? Gel. Qual seria a primeira linha para um homem jovem que tem diagnóstico de hipogonadismo e que tem indicação de tratamento? Maravilha. Então, se a gente pintar um cenário em que a gente teve um diagnóstico bem redondo, bem feito, de que realmente existe testosterona baixa, e a gente vai começar uma terapia de reposição. Primeiro, a gente precisa avaliar se existem contraindicações para a terapia de reposição de testosterona. Quais são elas? Né? Então, hoje, existem, eu diria que classicamente, né, se a gente for ver entre as diretrizes, mas 3 se repetem muito em todas as diretrizes. Número 1 é câncer de próstata de risco intermediário, né? Qualquer câncer de próstata, né? Paciente que tem um câncer de próstata de muito baixo risco, eventualmente ele pode fazer uma terapia de reposição. A gente precisa lembrar que o câncer de próstata ele é um câncer que ele é
ele se alimenta, entre aspas, de testosterona, mas essa máxima não é bem assim, né? Existe uma relação entre receptores também. Então, se um paciente tem câncer de próstata, ele está com muito sintoma, você pegar a testosterona dele de 200 e levar para 400, você não aumenta a chance desse câncer de próstata se alastrar. Óbvio, isso tem que ser muito bem organizado, né? Então, assim, sim. já é diferente se o paciente tem um câncer de próstata tratado, né? O paciente fez uma prostatectomia radical, curou seu câncer de próstata, está com testosterona baixa, está super sintomático, está com câncer controlado, fez uma prostatectomia radical há mais de um ano, por exemplo, e tem, ok, não é uma contraindicação não. Então, as contraindicações são câncer de próstata, o paciente ainda está com câncer de próstata de risco intermediário, câncer de mama masculino, né, 2% dos cânceres de mama são em homens e também é responsível ao andrógeno. E, finalmente, é uma coisa que muita gente esquece, desejo paternal, né? Então, se aquele paciente considera prole, se ele quer ter filho, ele não deveria receber testosterona. Quando a gente começa a dar testosterona para uma pessoa, por um mecanismo de feedback, você sabe muito mais do que eu, a gente para de produzir a nossa própria testosterona, mas a gente também para de produzir espermatozoide. Seria um excelente contraceptivo, mas a gente não prescreve para essa finalidade. Mas durante o período de terapia de reposição, os pacientes não estão produzindo espermatozoide, então muito pouco, não vão engravidar sua mulher. Então, afastadas as contraindicações, ok, vamos para a terapia de reposição. E aliás, já fazendo um parêntese aqui, se existir uma contraindicação, por exemplo, o paciente que quer ter filho, uma pedida interessante são os moduladores do receptor estrogênico, o famoso clomifeno. É uma revisão gigante. É uma revisão muito grande, inclusive Alexandre Hall, grande urologista, admiro demais, ele fez uma revisão muito grande mostrando que o uso de clomifeno em pacientes que têm testosterona baixa e principalmente que querem permanecer com prole aumentada, ou não tem prole definida, eles aumentaram a testosterona até com um valor bem razoável na meta-análise dele, 276, não dele, aumentando o LH. Então, assim, é bem-vindo, né? O clomifeno é bem-vindo, principalmente nesse cenário, né? Na prática clínica, o que a gente vê é que o uso do clomifeno, e eu prescrevo também bastante, a gente vê numericamente um aumento, né? Principalmente em paciente jovem. Clinicamente, nem tanto. Essa é uma impressão que eu como um prescritor de grande volume aí de clomifeno, tenho, e quando converso com colegas que também estudam o assunto, ele vê uma coisa, poxa, eu vejo a testosterona subir numericamente, mas do ponto de vista biológico eu não vejo tanta coisa. Tem, mas não tanto, né? Mas beleza, afastamos essas contraindicações, o paciente vai começar uma terapia de reposição de testosterona. Então, o que é que a gente tem de opções aqui no Brasil de terapia de reposição? E quando eu falo nisso, eu vou afastar a terapia de reposição manipulada, porque a gente tem também, seguindo algumas diretrizes, que a testosterona em manipulação, ela é pior do que a manufatura, que é feita na indústria, por questão de veículo, distribuição, etc. e tal. Então, se tiver uma opção, é melhor fazer de marca mesmo, né? Perfeito. Quando a gente fala em marca, a gente tem basicamente 3 opções. Porque quando assim, existem várias vias de administração de testosterona, né? Existem alguns derivados que podem ser por via oral, só que podem machucar muito o fígado. Você pode fazer testo nasal, que não tem aqui no Brasil, né? Que é o Natesto. Você pode fazer o gel de testosterona, você tem informação jugal, você tem os pellets de testosterona, que são os famosos chips, né? E aí quando eu falo, se eu me afasto do manufaturado, eu já estou me afastando do implante. Porque os implantes, todos eles, são feitos por farmácia de manipulação. Eu não tenho conflito de interesse nenhum com isso, mas a gente sabe que a distribuição é mais errática do que quando é manufaturado. Então, olhando para um cenário ideal, eu teria, na verdade, 3 opções. Injeção intramuscular de curta ação, injeção intramuscular de longa ação, que é um destilato de testosterona, e o gel de testosterona, tá? Que tem a versão dela manufaturada por uma empresa francesa que age aqui no Brasil. Então, dentro desse cenário, a gente precisa expor para o paciente algumas coisas. Primeiro, hábito dele, né? Assim, em tese, todas elas são terapia de reposição de testosterona. Perfeito. Então, todas elas vão fazer com que a testosterona suba. Qual a diferença entre elas? Uma, o gel de testosterona. O paciente vai aplicar um pump no ombro, vai passar um gelzinho lá todo dia de manhã. Ele tem que ser muito educado a isso, né? Para os pacientes que eu prescrevo gel de testosterona, eu falo o seguinte, olha, bote a testosterona do lado da cama, ou então ali do lado do seu desodorante, porque assim, você vai acordar, vai secar o corpo, vai passar
passar o gel, esperar uns 3 a 5 minutos, lavar as mãos e botar a sua blusa e ir para o seu trabalho. Tem que ter até o Ele tempo. tem que ter, isso, tem que ter ter até o o tempo. tempo. Então, assim, ele tem que Exato. ser muito educado para isso, né? Já as outras, a terapia injetável, não. Né? A injetável de curta ação, eu prescrevo cada vez menos, porque ela dá muitos altos e baixos. Além do desconforto. E além do né? desconforto, que ele tem que aplicar a cada 2 semanas, então tem Exato. muita injeção, né? Eu costumo ficar entre o gel e o injetável de longa ação, né? Que é um destilato de testosterona. O camarada vai fazer, na fase inicial, aí sim uma aplicação um pouquinho mais perto da outra, aplica uma, 1 mês e meio aplica a outra, e a partir da segunda aplicação ele vai aplicar entre 10 e 14 semanas, que seja ali mais ou menos de 3 meses. Para boa parte dos pacientes isso é Funciona confortável, né? Qual é a desvantagem de uma em relação à outra? O gel é uso diário. Isso para algumas pessoas pode ser visto como uma desvantagem. A outra é que o gel pode transmitir para alguém que está do lado. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que se Depois cobrir. tá a mulher falando grosso, né? Mulher falando grosso, né? Sabe por quê? Vai ser estranho. E a injeção é a injeção, tem um lançador. Sim. Mas o gel de testosterona, principalmente naquele paciente que, por exemplo, aquele cenário que eu falei, um paciente tem um câncer de próstata, que operou um câncer de próstata e está zeradinho do PSA lá, que é o exame de sangue para acompanhamento. Talvez eu esteja mais afeito a iniciar a terapia de reposição para esse paciente com gel. Já, mais fácil até do Porque manuseio. se eventualmente aparecer algum efeito adverso, com 2 dias que ele não está mais usando o gel já desapareceu do corpo dele. Enquanto que a injeção ela vai ficar no corpo dele até passar o efeito dela. Em contrapartida, você deve ter observado isso também na prática clínica, como a gente vê aí também, o gel de testosterona, ele eleva a testosterona, mas não tanto quanto a injetável. E também, e aí isso pode ser visto como uma vantagem, por outro lado, o gel de testosterona, ele não bloqueia tanto o eixo quanto a injetável. Então, boa parte dos pacientes que estão fazendo terapia de reposição de testosterona, se você mostrar para mim os exames dele, como é que está o hormônio luteinizante, como é que está o FSH, LH, o estradiol, a testosterona, e mostrar os exames para mim, eu sei mais ou menos quem é que está fazendo gel e quem está fazendo injetável. Porque realmente o injetável, ele está com FSH, ou seja, os hormônios estão bem baixinhos e está com a testa até um pouquinho mais alta. Em relação ao efeito, o efeito biológico, isso parece se mostrar também para o injetável, mas a gente não tem trabalho robusto fazendo essa comparação em relação ao efeito biológico. Em tese, os dois levando a um nível adequado, a gente vai observar os efeitos biológicos, melhora de apetite. E aí a gente precisa falar isso para o paciente, né? Porque assim, a gente precisa falar isso para o paciente. Olha, à medida que a gente está repondo essa sua testosterona, alguns fenômenos vão acontecendo em tempos diferentes. Isso. Então, da mesma forma, à medida que a testosterona cai, fenômenos vão acontecendo. Labidade emocional, síndrome metabólica, diminuição de desejo, diminuição de ereção. Então, até que um paciente tenha diminuição de ereção secundário exclusivamente à testosterona, outras coisas já aconteceram. E a recíproca é verdadeira. À medida que a gente começa a terapia de reposição, primeiro vem melhora de ereção, depois melhora de desejo, depois melhora de estrutura corporal, massa magra, e por último, 2 anos depois de terapia, é que você pode ter uma melhora até de massa óssea. Então, um paciente pode ter osteoporose por testosterona baixa e, eventualmente, a terapia de reposição pode melhorar isso, mas mais lá na frente. E a gente tem que ficar insistindo para o paciente manter o tratamento adequado. Perfeito. E é um dos riscos do não uso em quem tem indicação de usar. Exatamente. Né? Osteoporose, fratura precoce, perfeito. Perfeito. Piora da composição corporal, e aí o risco cardiovascular aumenta o risco associado. cardiovascular. Da mesma forma que não ter necessidade de repor é um perigo, ter a necessidade de E não fazer repor também traz complicações sérias de médio certeza. e longo prazo, Total. certamente. Então, é importante também que não seja Negligenciado, negligenciado. de jeito nenhum. Quem precisa não faz e quem não precisa Tá faz. E tá fazendo, tudo bagunçado, Dimas. A gente tem que organizar a cabeça desse povo. Com certeza. E vendo o outro lado da moeda agora. A gente está vendo um boom disso. Inclusive, antes era coisa muito escondida fazer bomba. A gente via isso na academia. Fulano usa garagem bomba. de academia, né? Hoje em dia o negócio ficou gourmetizado. Né? Então a gente vê médicos mesmo estando lá como isso é uma má prática médica, isso, tá? Se você está nos assistindo, é uma má prática. você aí que está nos ouvindo, fazer testosterona para ganho de performance, para melhora de composição corporal ou melhora de disposição é uma má prática médica. Total. Se isso não estiver associado ao hipogonadismo confirmado. Perfeito. Né? Então não deve ser feito porque isso traz efeitos colaterais. Até porque se você quer fazer com essa finalidade, aí a dosagem, não é essa dosagem de manter 500, 600, né, Dimas? A gente precisa fazer doses suprafisiológicas. Isso. Porque se você tem um nível normal de testo e o médico faz uma reposição para continuar normal, ele só está
trocando o tipo de teste, não vai ter nada. É. Então, o que dá o boom, o que dá aquela sensação de você ser o super-homem, ficar bombadão, é quando a gente faz a testo em doses suprafisiológicas para atingir níveis extremamente altos de testosterona. Sim. E aí, qual é a repercussão que isso traz no corpo de um cidadão? A gente está vendo tanto caso hoje em dia de jovem, de médicos, inclusive, de fisiculturistas, de educadores físicos, de pessoas morrendo em academias, de mal súbito. Né? Então, muitos desses casos, a gente sabe que tem por baixo ali um uso de uma droga anabolizante. Sim. Quais são os riscos? Para a gente botar um pouquinho de juízo na cabeça desse povo, que eu recebo muito em consultório. Doutora, que eu queria usar testosterona. Eu digo, mas por quê? Por quê? Né? De mulheres e homens, inclusive. Isso. Então, eu recebi uma mulher esses dias que eu queria fazer oxandrolona. Eu disse, por quê? Porque no CrossFit todo mundo faz. Todo mundo faz, eu disse, né? mas minha filha... Se todo mundo faz, deve ser certo, né? Eu disse, você tem 2 filhos para criar. Vamos botar o peso e a medida do risco que você corre. Né? Então, quais são os riscos para as pessoas que não têm hipogonadismo? Tem lá teste normal, seja 350 ou sem sintoma sexual, ou 400, 500, 700... e querem fazer o uso de doses suprafisiológicas, porque obrigatoriamente para ter esse resultado, como eu já falei, tem que ser dose suprafisiológica para melhora de performance. Isso. O que é que essa pessoa, o que é que tem? Tem que ser divertido, né? Tem que ser divertido, que muitas vezes não são em consultório. Exato. Isso que você colocou é muito preocupante, né? Até antes de responder essa pergunta, eu queria já falar que para aquele paciente que está bem indicado, a terapia de reposição de testosterona para doses ok, ou seja, tirar um paciente de testosterona baixa, de hipogonadismo, e levar ele para o eugonadismo, isso não aumenta o risco cardiovascular, tá certo? Perfeito. A gente tem até um estudo bem legal, que foi feito com gel, inclusive, de testosterona, chamado Traverse Study, um estudo bem legal, que teve vários braços, inclusive, e avaliou pacientes que tinham testosterona baixa e... alguns desses pacientes eles foram randomizados, ou seja, né, para receber ou não testosterona, e eram pacientes de alto risco cardiovascular. Então, eram pacientes que já tinham tido um infarto, que já tinham tido um AVC, ou tinham alto risco para que isso acontecesse, né, uma dose alta de antihipertensivo, a dose alta de tabaco, blá, 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 tinha todo aquele dislipidemia, ou seja, eram pacientes que se já não tinham tido um infarto ou um AVC, estavam na fila para. E aí eles pegaram, era um número muito grande de pacientes, e eles randomizaram para receber ou não testosterona. Isso foi um estudo de não inferioridade. O que é que significa? O estudo tentou responder a seguinte pergunta. Num paciente que tem testosterona baixa, levar ele para o normal aumenta a chance dele ter um infarto, um derrame ou uma morte por doença cardiovascular? A resposta desse estudo foi que não. Então, assim, para os pacientes que têm testosterona baixa, a terapia de reposição não aumenta a chance dele ter infarto, um derrame ou morrer de qualquer doença cardiovascular. Agora, vamos para o cenário que você pintou, que é o que a gente vê hoje, essa epidemia de uso inapropriado. A gente tem 3 termos aqui. O uso adequado, né? O abuso de testosterona, e o que a gente chama o americano chama de misuse, que é o uso inadequado, né? Abuso de testosterona é realmente o camarada lá que quer virar ali o Arnold Schwarzenegger, vira monstruoso, tal. O misuse, ele se confunde um pouquinho com isso, que são usos de testosterona em cenários não usuais, né? Com promessas diferentes. Não é porque eu quero melhorar meu ânimo, porque eu quero melhorar o não, mas veja, você tem testosterona normal. Você tem que melhorar seu ânimo porque você tem que... Vai atrás de um hobby, você vai atrás, você precisa fazer psicoterapia, você precisa... Veja, o seu problema não está aqui, né? A gente está vendo... Tratar essa ansiedade. Tratar essa ansiedade, enfim, né? Terapia cognitivo-comportamental, tem tanta coisa para fazer. Mas vamos lá, onde é que mora o perigo, né? O primeiro, eu digo que é um perigo transitório e muitas pessoas vão desconsiderar esse perigo, que é a chance dele ficar pelo menos durante aquele período, infértil, né? Então, se você prospecta ter filho, você não deveria estar usando testosterona, tá certo? Mas a gente entende que boa parte dos pacientes que fizeram essa suplementação... Elas não estão nem pensando nisso. E as outras que, eventualmente, mas agora eu estou ok, mas depois eu prospecto o filho na frente, enfim, aí isso entra na parte de planejamento familiar. Mas vamos para a parte mais séria da jogada. Quando a gente faz uma terapia de níveis suprafisiológicos de testosterona, a gente está aumentando o risco cardiovascular. Então, assim, testosterona normal, legal,
Testosterona baixa demais e testosterona alta demais, ou seja, os dois extremos, são perigosos. Né? Então, o paciente que tem uma testosterona muito baixa, esse cara morre mais de infarto. O cara que tem testosterona alta demais também morre mais de infarto, por razões diferentes. A analogia que eu gosto de falar com os pacientes é o seguinte. Ela fala, imagine que você tem um prédio de 10 andares, esse prédio é o seu corpo. Para esse prédio de 10 andares, a gente tem uma bomba d'água que precisa levar água para todos os andares, até o 10º andar. Beleza, então esse teu coração é a bomba e o teu corpo é esse prédio. Quando a gente joga a testosterona para níveis suprafisiológicos, 2.000, 3.000, 4.000 de testo, o que é que está acontecendo? Primeiro, esse prédio vai ficar maior. Então, um prédio de 10 andares vai virar um prédio de 20 andares, você vai virar um monstrinho, você vai ficar grande. Então, essa mesma bomba, ela precisa trabalhar mais para levar o sangue para o resto do prédio. Então, a gente já tem um prédio maior. Só que não é só isso. Quando a gente faz nível suprafisiológico de testosterona, a bomba fica doente. Então, o coração também é um músculo. Opa! Então, a gente também vai hipertrofiar o coração, só que diferente de uma hipertrofia de um bíceps, que é bonitão, a hipertrofia do coração não é tão legal assim. Ela hipertrofia de uma forma excêntrica, de uma forma inadequada e não bombeia tão bem. Então, a gente tem uma bomba pior com um prédio maior. E aí vai o terceiro problema. A aterosclerose acelerada. Isso a gente tem visível. a aterosclerose acelerada. Então, o paciente que tem nível suprafisiológico, ele não, a placa, a aterosclerose coronariana, ou seja, o sangue que irriga o próprio coração, ele está cada vez mais entupido. A gente tem uma tempestade perfeita aí. A gente tem um prédio maior, uma bomba pior e um vaso entupido. E um cano que não deixa passar. Então, assim, esse é o pior cenário. Então, é uma brincadeira até meio torpe, mas assim, se eu ouvir alguma notícia de que fulano morre em academia, 30 anos de idade, até prova em contrário. Tem anabolizante na jogada. E outro problema que também aí tem uma questão social aí envolvida veja, feminicídio. Né? Então, assim, esse perfil de abuso, o abusador de testosterona, esse cara também é abusador de droga, esse cara, ele é um homicídio em potencial, né? E até a própria testosterona aumenta a irritabilidade, né? Então, a agressividade, muitos casos de feminicídio estão atrelados a abuso de testosterona, briga de trânsito, feminicídio, né? Luta e enfim, né? Assim, então, tá muito relacionado a isso, né? Então, isso é uma questão social também envolvida. Então, assim, não, sinceramente, né, não vale a pena correr esse risco. Eu acho que hoje a gente tem uma lacuna para responder ainda, que é a seguinte, foi a primeira pergunta que você me fez. Ok, beleza, um paciente tem prole definida, não tem nenhuma contraindicação, não tem câncer de mama, não tem câncer de próstata. O que é que acontece se a gente pegar essa testo, que para ele está 400, e leva para 700? Eu confesso que ainda a gente não tem muita coisa robusta para falar do contrário, né? Mas uma coisa é certa, baixa demais, alta demais, mata mais por doença cardiovascular. Perfeito. Né? E ainda tem outras associadas, doença hepática, hepatopatia aguda também pode acontecer, principalmente com vias orais. Porque a galera faz combos, né? Sim. Injetável com oral, com chip, meu Deus. O abusador, ele tem perfil de uso, né? Então, são você ciclos tem variados. Tem os stackings, né? Que você vai colocar sobredoses aí. Eles fazem um blend, né? Fazem uma mistura de esteroides anabolizantes. O que seria o anabolizante perfeito? Seria aquele que tivesse um bom efeito anabólico, sem efeito androgênico, sem efeito... Mas isso não existe. E sem nenhuma efeito cardiovascular. Quem descobrir isso aí tá rico, né? Entendeu? Então, assim... Então, a chave de leitura é que se a sua testosterona está baixa, veja se sua vida vai mal, né? Se você está dormindo bem, se você está com sobrepeso, tal. Se eventualmente, algumas medicações podem mexer com outros hormônios, por exemplo, com prolactina, e isso levar a uma queda de testosterona. Assim, tem que ser depressivos, né? Justamente. Então, assim, basicamente, você tem que ser bem assessorado. Você tem que passar em consulta médica, entender onde é que você está, para ser bem assistido, né? Exato. Como mais uma vez, voltando para os imediatismos da vida, a gente tem uma pessoa que quer receber, que é também outra coisa, né?
a gente também não vai culpar só o prescritor, né? Sim, Isso aí é uma pessoa que quer vender e a outra pessoa que quer comprar. Se não tivesse ninguém para comprar, não teria ninguém vendendo. Não teria né? ninguém Certamente. vendendo, né? A gente não vai também, e é preciso falar abertamente. Eu acredito que, assim, eu já tive uma visão para esse paciente que vinha em abuso, em uso inapropriado e que chegava para mim querendo ter filho, por exemplo. Eu já fui há um tempo atrás de julgar, né? Mas eu acho que todo mundo tem espelho de vidro, a gente não tem que julgar ninguém. Com certeza. Não, a gente precisa explorar e explicar para ele em que situação ele está e de uma forma muito clara, muito objetiva, muito sã, colocar para ele qual a melhor estratégia para ele naquele momento, se faz sentido para ele que ele siga ali um plano de tratamento, né? Mas a prevenção definitivamente é o melhor remédio, né? Certamente. E a gente vive hoje um mundo que nos leva muito a querer... É o imediatismo, é a necessidade de performar em todos os campos Sim. da vida ao mesmo tempo, mesmo dormindo pouco, mesmo sem tempo para nada, né? Isso. E ainda tem que ter um corpo esbelto, maravilhoso, Isso. que é o que está exposto na rede social. A gente Isso. sabe que isso tem uma influência muito grande Total. na autoimagem, na autoaceitação, né? Do que o paciente vê. Total. Então, tem muito distúrbio de percepção de autoimagem que deveria estar com o psiquiatra, em vez disso está fazendo testosterona para querer Sim. se igualar. Sim. Né? Então, e até, principalmente homem, é mais difícil ainda ter essa aceitação, que precisa Isso. de uma ajuda, Isso. que não é com neurologista, não é com Isso. reposição, é com psiquiatra, é Isso. com psicólogo, é com terapia sexual. Total. Né? Tem homem que chega com queixa de, não, estou casado, mas tenho impotência sexual, você Isso. investiga tudo, vê a parte endócrina, não é nada, manda para o urologista, não tem nada, e aí diz, olha, é terapia sexual, a gente precisa de você. E colocar na cabeça deste ser humano que ele tem que fazer uma terapia sexual é quase um insulto. Muito difícil. Então, Né? assim, isso eu vou puxar um pouco a responsabilidade para os médicos que assistem os pacientes, né? Então, assim, como eu sou afeito de saúde sexual, eu tento mostrar isso para o paciente. Existem, se o pessoal quiser acompanhar, eu faço parte, inclusive, da Associação Brasileira de Estudos em Medicina Sexual. Então, a ABENS, que a gente chama. Então, se você for ver, o corpo da ABENS não envolve só urologistas, não envolve só endocrinologista. Você tem lá fisioterapeutas, Certamente. psicólogos, terapia sexual, psiquiatra, né? Então, assim, tem todo um psicólogo, tem todo um corpo necessário. E aí você falou de performance, aí a gente lembra que algumas pessoas querem performar, inclusive, no sexo. Né? Sexo não é performance, né? A gente fala assim, o paciente, muitas pessoas têm uma educação sexual totalmente deturpada. E por quê? Porque viu filme adulto, e por causa disso, porque o amigo dele quer colocar no bar... um espelho, né, pra ver se espelho, tá fazendo bonito. Porque o amigo dele no bar falou isso e aquilo, né? Tem um bando de... E assim, quando você para... por exemplo, ejaculação precoce, né? Eu trato muito de ejaculação precoce. Quando eu pego e paro para explicar para ele o ciclo de resposta, óbvio, no casal heterossexual, um ciclo de resposta sexual masculino e feminino, a frequência do orgasmo masculino, a frequência do masculino, como é que é a latência, como é isso aqui, isso já abre um horizonte muito grande para ele, até para ele aceitar a terapia. Eu digo que a terapia sexual, ela é uma frente, a psicoterapia é outra frente, fisioterapia de assoalho pélvico está em alta para melhorar pressão intracavernosa, consciência corporal, isso melhora muito esses pacientes. E a medicação é a cereja do bolo. Então, eventualmente, não adianta se abraçar com um remédio, né? Porque se frustra, né? Até se Muitas frustra, vezes porque começa é assim, o remédio, eu só não vem fiz nada. tomar o remédio e não resolveu. Claro, o problema não é só esse, né? Então, em saúde sexual, a gente precisa demais de um apoio multidisciplinar, porque esse paciente, às vezes, ele está com a diminuição de desejo por razões estritamente psicológicas. Então, estresse, inclusive a trabalho. disfunção sexual, as disfunções sexuais em pacientes jovens, até prova em contrário, é meramente psicogênico. Né? Não tem nada errado com o corpo dele, né? Tem um colega urologista que fala que muitas vezes o problema não está entre as pernas, está entre as orelhas, né? Exatamente. Né? Então, assim, se para conversar e explica isso de uma forma muito clara, objetiva, o que vem a mais de terapia, vem a acrescentar. Perfeito. É como, fazendo um paralelo com o que a gente tem vivido hoje em relação à medicina, né? Os métodos complementares ao diagnóstico, como o próprio nome está dizendo, ele é complementar ao diagnóstico. Então, infelizmente, muitos médicos acabam pedindo exame que nem sabem interpretar. Que nem faz sentido, né? De substâncias que sequer fazem algum sentido. Dosagem de molibdênio, não sei o que. Veja, às vezes eu chego no consultório, você deve receber um calhamaço desse assim, eu até brinco com o paciente. Chumbo, não sei o que, você trabalha em Minas. Eu brinco assim, sobrou sangue para você, porque com 80 páginas de exame, né, não faz sentido, né? Então, e aí as pessoas querem se abraçar com o número, né?
Outras coisas que atrapalham às vezes também, você deve perceber isso, é a referência que o laboratório coloca ali. O camarada vê, é para estar entre 200 e 800. Então, quer dizer, é muito amplo isso daí, né? Alguns laboratórios botam colorido ali para o paciente ficar mais assustado. Já bota vermelho. Já bota o vermelho, já dá o diagnóstico. Já dá o diagnóstico ali, o cara vai no Dr. Google lá, já fica maluco. ChatGPT agora, então, virou urologista, psicólogo, endócrino. Tudo, né? Então, acaba sendo um problema. Então, a gente precisa realmente advertir bem esses pacientes. Mas, mais uma vez, no paciente com bem indicado, a terapia é super bem-vinda e melhora resultados mesmo, né? Perfeito. Outros estudos grandes, teve um estudo bem legal também, chamado de T4DM, né? Testosterona para diabetes. Ora, a testosterona não trata diabetes, mas testosterona pode melhorar os outros, a massa muscular, diminuir a resistência insulínica, blá, blá, blá. E eventualmente esse paciente ficar com e às diabetes... vezes é um paciente que é hipogonádico, de fato, e é muito sintomático, você associa para melhorar sintoma, enquanto o paciente trata da doença. Quando trata a doença, às vezes é um empurrão para ele começar o tratamento, né? Obesidade, né? Que a gente sabe que não precisaria, mas que ele é tão sintomático que você inicia a dose baixinha ali tópica, enquanto ele emagrece, espera responder e tira e avalia como é que segue a teste dele aí sozinho. Isso, né? Isso acontece. A obesidade foi tratada... Tem até um estudo recente, bem legal, esse me impressionou, que eram 3 braços, pacientes que todos eram obesos. O braço 1, os pacientes eram orientados a fazer dieta e exercício. No outro, foram lá tomar tirzepatida. E no outro, eles foram fazer, todos eles, dieta e exercício. Sim, só que um deles, além disso, a tirzepatida, né? E no outro, o gel de testosterona. E o que eu achei curioso no estudo é que, naturalmente, quem tomou tirzepatida emagreceu, né? Perdeu mais peso. Mas a elevação de testosterona foi maior no pessoal da tirzepatida. Caramba! Então, em comparação com o gel de testosterona. Perfeito. Então, veja só, olha o quanto é importante o emagrecimento, né? Então, a obesidade se relaciona muito forte com... Existem várias razões, processo inflamatório, alteração de quispetina, etc. Sim. A conversão da aromatização, né? Então, a conversão de testosterona e estradiol, e aí também piora o feedback negativo. Então, assim... Controlar o fator de risco, essa é a chave, né? E óbvio, como você falou, eu posso te dar testosterona, você entendendo prós e contras? Posso. É um empurrãozinho inicial para você engajar em exercício físico, mudança de estilo de vida. Às vezes é um empurrãozinho que ele precisa, realmente precisa. Tá muito estomático, você deve tratar sentido. muito a obesidade, você sabe que os pacientes, se você não faz uma injeção, uma terapia a mais, além da orientação, eles se frustram, né? Se frustram, ficam sem energia, né? Com certeza. Perfeito. Maravilha, Dimas, excelente. Eu acho que é um assunto delícia. E já pra gente caminhar, né? Eu adoro essa parte também. E quais seriam suas considerações finais para a galera que está nos assistindo? Para quem está acompanhando, assim, procure canais adequados de assistência e de orientação, né? Perfeito. A gente está aqui no podcast falando, mas assim, procure. Quero procurar alguma coisa? Então entra lá no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, entra no site de Urologia, procure canais adequados, porque, infelizmente, né, as mídias sociais deram voz aos tolos. E qualquer um pode falar. Qualquer besteira. E vira verdade. E vira verdade. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado de onde você está buscando sua fonte de informação. Então, procurar informação em fontes seguras. E não tenho dúvida nenhuma que os sites das sociedades são muito seguros. Né? Por trás daquilo ali tem um monte de gente que estudou bastante, que tem um monte de consideração a fazer, que não tem conflito de interesse, né? Porque, assim, como a gente comentou, né? Você procura o Dr. XYZ bonitão, que tem um super consultório, ele tem conflito de interesse. Esse cara tem um conflito de interesse. Ele quer lhe vender. Ele quer lhe vender alguma coisa. Então, assim... procurar fontes seguras. E a outra é lembrar que a terapia de reposição de testosterona ela é bem-vinda quando bem indicada e o efeito abusivo da testosterona quando mal indicada, tudo que é mal indicado você está pagando o pato de ter um efeito colateral mais do que um efeito benéfico. Então, assim, quando você bota na balança, o risco acaba sendo maior. Perfeito. Talvez medicina é uma ciência de verdades transitórias. Pode ser a gente está em 2025, pode ser que em 2028, quando esse podcast for revisto, algumas coisas que a gente fala hoje sejam uma coisa diferente. Mas à luz da literatura e da ética atual, a terapia de reposição de testosterona só deve ser indicada para quem tem testosterona baixa e sem as contraindicações para a terapia.
Perfeito, maravilha. Eu te agradeço demais. Eu que Acho agradeço o convite. Essa de fato é a ideia, dizer a você que tome cuidado, tome juízo, busque bons profissionais, pesquise a pessoa que está cuidando da sua saúde, Sim. que é uma das coisas mais valiosas que você tem, e não invente de estar fazendo aí anabolizante, teste para melhora de performance, que o preço pode ser muito caro, pode ser a sua vida, né? Então tenha juízo, divulga esse episódio, nos segue aí no canal e não perca o próximo.